Olá a todos e a todas. Dando continuidade aos nossos estudos, o capítulo 4 irá falar sobre ética profissional. Num primeiro momento, nós vamos trazer novamente um percurso histórico até a chegada da nova elaboração do novo Código de Ética do Psicólogo em 2005. Depois disso, nós vamos nos aprofundar a respeito dos artigos do Código de Ética e também dos atos processuais que fala a respeito das sanções e do processo em si de quando o psicólogo comete alguma falta ética. Tudo bem? Então vamos lá. Com o processo de redemocratização do Brasil e a proclamação da Constituição Federal de 1988, iniciou-se um movimento de transformação, tanto a nível de políticas públicas, que se desdobrou na educação, na saúde, nos serviços públicos, de uma forma geral. Foi nesse período que a gente teve a Lei 8080 do SUS, a Lei 8069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que então começou uma transformação dos serviços que atendem a todas as pessoas da sociedade. E com essas políticas e seus desdobramentos na realidade social, novos serviços, novos postos de serviços, o psicólogo foi convocado a estar ingressando, né? Atuar na saúde pública, atuar com pessoas com deficiência, por exemplo. Enfim, foram vários e vários campos que se abriram aos profissionais de psicologia, tá? Então, nesse período de muitas transformações, né, que foi desde 88 até o início do século 21, também ocorreram vários eventos que contribuíram para novas transformações para a formação da identidade do profissional do psicólogo, da psicologia como um todo, como falamos no capítulo anterior, tá? Os congressos nacionais de psicologia foram eventos muito importantes para alavancar as discussões na área e estimular a reflexão sobre de que maneira a psicologia poderia ganhar mais expressão no cenário político, econômico e social a partir das suas intervenções. Além do mais, os psicólogos envolvidos nesses eventos estavam preocupados em consolidar uma psicologia embasada nos direitos humanos. Portanto, a gente vê que desde 88 até 2005, né, que foi a elaboração do Código de Ética, do novo Código de Ética, né, do profissional de psicologia, a psicologia no Brasil foi ganhando novos contornos, uma nova identidade, novos campos de intervenção foram sendo abertos para o profissional de psicologia. Por exemplo, até a década de 80, os psicólogos pouco trabalhavam junto a movimentos sociais, por exemplo, junto com a comunidade LGBT, nas ONGs, na própria educação especial e em vários outros. Com todas essas transformações e discussões que a psicologia participou, em 2005 foi elaborado o novo Código de Ética do Profissional de Psicologia. É muito importante, e eu friso isso, que os psicólogos e os futuros psicólogos devem se apropriar de uma forma integral de todo o conteúdo do Código de Ética, porque é o que embasa a prática, e isso tem que estar muito bem consolidado, muito bem aprendido, porque é isso que vai nortear a prática, tudo bem? Então, o que eu vou falar aqui é uma forma geral e breve dos artigos que eu considero mais importantes que precisamos estar discutindo. Então, eu não vou ir ponto a ponto, mas vou falar brevemente de alguns que, como vocês podem ver aqui no slide, aqui nessa página, os que são mais importantes, que eu considero mais importante e que deve-se ter uma atenção redobrada, tá certo? Então vamos lá. Vamos começar com o artigo 1º.
O artigo 1º, ele condensa todo o conteúdo do Código de Ética. Ele faz, vamos entender como se fosse um resumo do que o psicólogo pode e não pode fazer, que vai ser melhor trabalhado nos demais artigos, tá? Então vamos lá. No primeiro artigo a gente encontra que o psicólogo precisa zelar pelo código de ética, ele deve manter sigilo dos seus atendimentos, em apenas casos especiais fornecer as informações a quem de direito. Ele não pode tirar benefício próprio devido ao seu papel como psicólogo. Ele tem que zelar pelos materiais utilizados e estar em dia com a sua formação, uma formação continuada. No artigo número 2, fala sobre a conduta com as pessoas. O psicólogo ele não pode ser conveniente com relações de aviltamento de direitos, não pode mentir, não deve omitir durante a sua atuação, seja na clínica, seja na empresa, seja na comunidade, aonde que for. Ele não pode estabelecer contato sexual com os clientes, não pode fazer propaganda enganosa do seu trabalho, tá? No artigo número 5, em situação de greve, o psicólogo ele deve avisar com antecedência as pessoas que frequentam seus serviços, que irão ser suspensos. E em casos emergenciais, não se pode negar serviço, o atendimento. No artigo número 7, encontramos a questão do sigilo, tá? Na questão do psicólogo trabalhar em equipes multidisciplinares, por exemplo, ele só pode informar os demais profissionais informações muito pontuais, resumidas, genéricas e breves que vão contribuir para a discussão do caso, para dar sequência ao trabalho. Não pode expor o cliente, o paciente, o que for, tá? E isso acontece também quando está na vara judicial. O psicólogo só pode informar o juiz informações específicas também, que também tem que tomar cuidado para não expor os clientes. No artigo 14 e 15, encontramos o conteúdo sobre o zelo com os instrumentos psicométricos, relatórios de avaliação, anotações aos atendimentos. O psicólogo ele deve manter um espaço reservado exclusivo em que apenas ele pode manusear esses objetos. Caso o profissional ele for demitido ou exonerado de sua atividade, ele deve repassar ao próximo psicólogo e explicar como está organizado, tá? Se, no entanto, o serviço que esse psicólogo trabalha deixar de existir, ele deve comunicar ao conselho regional, a que ele corresponde, e discutir quais são os fins desses documentos, tá? Nos artigos 16, 17 e 18, é muito importante se atentar sobre a questão do ensino em psicologia. Na graduação, normalmente, os alunos entram em contato com os instrumentos psicométricos e é dever do psicólogo, do professor, psicólogo responsável, zelar por esses objetos, ensinar aos alunos o código de ética. Para quê? Para que eles tenham os cuidados éticos com esses instrumentos, que não é ficar divulgando em redes sociais, por exemplo, tá? Evitar que saia do contexto acadêmico de forma geral. Em relação à pesquisa, quando se faz pesquisa sobre, por exemplo, casos clínicos, tá? O profissional de psicologia ele tem que ter um termo de consentimento que o participante ele declara estar ciente da pesquisa e concorda com isso, desde que não divulgue o seu nome ou exponha, tá? É muito importante o psicólogo pesquisador dar o feedback dos resultados da pesquisa e deixar muito bem claro os passos, tá? Agora, o artigo 21 é um artigo muito importante que tem que estar muito bem claro a todos, tá? Que fala sobre a questão das sanções. Quando um psicólogo ele comete algum erro, ele pode tomar advertência, multa, censura pública ou suspensão
do exercício profissional por até 30 dias, de acordo com o Conselho Federal, e, em casos mais graves, cassação do exercício profissional, dependendo, né, da questão do que o conselho avaliar. Agora, a respeito do ato processual, quando o psicólogo ele é denunciado por alguém ao seu respectivo conselho, existe uma comissão de avaliação dessa denúncia que vai avaliar e vai implementar as suas devidas sanções, tá? Como que funciona? Bem brevemente. Após a denúncia, o conselho envia uma carta até o profissional processado, comunicando o fato e ele terá 5 dias para a sua defesa. Passado esses dias, o responsável do conselho, que é o conselheiro, terá 15 dias para escrever o parecer que seguirá os seus trâmites lá no Conselho Regional de Psicologia que ele está relacionado e terá uma plenária que vai determinar a sanção a ser posta em prática. Essa sanção, essa informação é divulgada ao psicólogo processado e ele vai ter 15 dias para elaborar sua defesa, reunir testemunhas, enfim, que tente o defender da acusação e da sanção. Então, feito isso, ele envia, né, esse conteúdo de defesa e, após 15 dias, a comissão vai apurar e julgar todo esse processo, julgar esse caso e vai emitir a sanção, tá? É importante deixar claro que a respeito da sanção monetária varia, tá, pessoal? De 6 a 5 anuidades referente ao valor do registro profissional, tá? Depende. Pessoal, mas basicamente falamos aqui a respeito do código de ética e do ato processual, tá? Reitero que é muito importante o profissional de psicologia e o futuro psicólogo se apropriar do código de ética, para tanto que temos nas referências aqui o endereço que pode ser consultado, tá?